Seja bem-vindo a mais uma aula do melhor cursinho do Brasil, o cursinho do SCAC, agradecendo a toda a equipe envolvida no projeto, a equipe do SCAC, em especial ao Cabo Tel. Eu sou o professor Gleison Versosa e hoje nós vamos falar um pouco sobre língua portuguesa, como você deverá estudá-la para se dar bem no Enem. Vou mostrar para vocês algumas coisas relacionadas às questões gramaticais e, além disso, nós vamos fazer algumas revisões de termos que você precisa saber, porque serão termos basilares, serão termos que farão parte da proposta pedagógica de agora em diante e você precisa saber quais são esses termos. Quando eu te disser trata-se do sujeito da frase, ou quando eu te disser trata-se do verbo, ou esse verbo se refere a quê, nós os utilizaremos como mecanismos de leitura, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que saber com relação a esses itens gramaticais do Enem é que no Enem a sua gramática não será cobrada de maneira tão clara, de maneira tão explícita, de maneira, vamos dizer assim, de decoreba. No Enem não é assim que eles te cobram os itens gramaticais, tá? Então, como que você será cobrado no Enem no que se refere à gramática? Você será cobrado apenas, então somente, como uma forma, como um mecanismo, um instrumento de leitura. E como é que nós vamos trabalhar isso? Primeiro, você vai precisar saber alguns termos que são básicos. E esses termos que são básicos, eles serão necessários para que você seja capaz de identificar quais elementos da frase estão se comunicando com outros elementos da frase. Ou seja, nós utilizaremos esses itens gramaticais e essas gramatiquices apenas e tão somente como um pretexto para que você seja capaz de interpretar os textos. Porque lá no Enem, eles não vão te cobrar coisas como a oração, coordenada, sindética, blá, 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 blá. Eles não vão te cobrar isso. Isso vai ser cobrado apenas em provas como de concursos públicos. Em provas como do Enem, isso jamais será cobrado. Ou jamais, a gente não sabe, mas pelo menos no momento isso não será cobrado. Ok? Então, você necessita ter noções de gramática, você necessita ter noções desses elementos operativos apenas então somente na hora da interpretação do texto. Então, nessa aula de hoje eu vou mostrar para vocês alguns termos, vou mostrar para vocês algumas conexões e a partir disso, na medida que nós formos lendo os textos, aí vou mostrar, na hora que eu disser, olha, esse daqui é o sujeito da frase, portanto, quando se perguntou aqui qual foi o ator que fez determinada coisa aqui no texto, a gente conseguiu achar devido ao fato de nós conhecermos esses elementos gramaticais. Só que, obviamente, a gente não vai ficar voltando nisso. É importante que você já saiba desde agora quais são esses elementos, tá? Pode ser que algumas coisas você já conheça mais ou menos, às vezes até como uma certa decoreba, lá da sua vida pregressa de escola, tá? Não acho que será desperdício retomar esses termos, porque eu tenho certeza absoluta que dentro da sua cabeça você tem alguma ideia vaga do que são esses termos, mas eu acho que você não sabe exatamente como são eles, e mais do que isso, eu acho que você não é capaz, que a esmagadora maioria do brasileiro não é capaz, eu vou mostrar daqui a pouco, de conseguir identificar esse elemento dentro do texto. E por que eu te digo que a maioria do brasileiro não é capaz, tá? Se você pegar notícias e mais notícias, estudos e mais estudos, eles sempre vão dizer coisas como 3 em cada 10 brasileiros são analfabetos funcionais. 30% dos brasileiros leem um texto, mas eles não são capazes de entendê-lo. Outro dado, o pesquisador concluiu que mais da metade dos universitários brasileiros são analfabetos funcionais. Então, metade das pessoas que estão na faculdade, ou seja, que já passaram por esse processo de Enem, nem sequer sabem ler. É por isso que quando você tem uma capacidade de interpretação muito boa, quando você pega a prova de língua portuguesa, seja do Enem, ou seja de qualquer outra vertente de concurso, você começa a achar a prova muito fácil. Por quê? Aquelas provas te cobram única e tão somente, ou na grande maioria das vezes, uma capacidade de interpretação do texto, tá? Como geralmente as pessoas não são capazes de interpretar aquilo que está ali, elas leem, mas elas não entendem, então, obviamente, para quem tem essa capacidade de ler e de entender, a prova se transforma em um elemento simples, tá? Então,
vamos fazer esses elementos de termos aqui que você tem que saber, justamente para que você tenha essa ferramenta que te capacite a ser capaz de ler os textos, tá? Então, o primeiro elemento que eu quero chamar a atenção para vocês é o elemento basilar, o elemento talvez principal dos textos, tá? Tá até lá escrito lá no Evangelho, lá a primeira coisa que está escrito lá é en arche en ho logos, ou seja, no início era a palavra, no início era o verbo, e o verbo se fez carne. Isso até assim, divinamente a gente percebe que o verbo é a coisa mais importante na frase, tá? E por que o verbo é a coisa mais importante da frase, pessoal? Porque o verbo é aquilo que vai expressar a ação, tá? Então, se eu te digo, por exemplo, ele, nós temos aqui um pronome pessoal, blá blá blá, que vocês não precisam de saber exatamente assim, esses nomes técnicos no momento do Enem, mas nós temos ali um pronome, tá? Que é algo que substitui o nome, o ele. Se eu te digo só ele, isso não te transmite quase informação nenhuma, tá? Agora, se eu digo para você morreu, por exemplo, caiu, por exemplo, se eu te digo um verbo, ele transmite muito mais informações. Dentre essas informações que esse verbo transmite, por exemplo, aqui ele já te faz perceber, ó, vamos pegar esse aqui de exemplo, esse eu e esse you aqui, a gente já consegue saber que se trata da terceira pessoa singular, então a gente sabe que isso ali não é um eu, a gente sabe que não é um nós, a gente sabe que é um ele, ou um ela, ou um você. Então, pelo próprio final do verbo aqui, né, pela própria desinência do verbo, nós já somos capazes de identificar isso. Outra coisa que nós somos capazes de identificar é que aqui nós estamos falando de verbos no passado. Então, note que essa palavrinha aqui, essa classe gramatical de pronome, ela transmite pouca informação. Já a parte relacionada ao verbo, ela transmite muita informação, ok? Então isso é um elemento importante. É por isso que o verbo é o elemento central, ele é o eixo no qual a frase vai girar. Por quê? É a partir do verbo que nós transmitiremos a maior parte das informações. Então se você disser, por exemplo, hoje, você está transmitindo informação de data, de tempo do dia, tá? Hoje. Agora, se você diz assim, por exemplo, choverá, qual desses daqui te transmite mais informação? Se você falar hoje, que aí você já não linka com mais nada, você só fala hoje. Hoje o quê? Alguém certamente vai te perguntar, hoje o quê? Porque só isso aqui não te transmite informação nenhuma. Agora, se você coloca choverá, percebe que aqui, quando você usa o verbo choverá, você está transmitindo não só o fenômeno natural que vai acontecer da água caindo do céu, ou seja, da chuva, mas você também vai estar transmitindo aqui esse elemento temporal que está mostrando que no futuro vai chover. Então percebam, tal qual nessa parte de cima você transmite menos informação, aqui também, esse advérbio de tempo, você transmitirá menos informação do que o choverá. Portanto, é por isso que a gente diz que o verbo é o elemento central da comunicação, porque é o verbo que vai conseguir transmitir a maior parte de informações. Então, o verbo é o elemento central, então por isso nós estamos começando nessa análise do verbo, tá? Então, aquela definição clássica aí que nesse momento você já deve estar sabendo. O que é um verbo? Ah, professor, é algo que transmite estado, ou seja, estou, por exemplo, estou, isso é um estado, tá? É algo que transmite uma ação, tá? Então, por exemplo, caiu é uma ação. Então, o verbo transmite algo que está acontecendo, que vai acontecer. Ou, tal qual no nosso exemplo aqui, um fenômeno da natureza. Então, o verbo, ele, via de regra, ele vai... A definição mais clássica é a palavra que expressa essas coisas.
Como isso às vezes fica um pouco abstrato, às vezes algumas pessoas têm uma dificuldade de classificação com esses termos aqui, porque, por exemplo, o sujeito vai lá e te diz, olha, o verbo é o que expressa estado, tá? Se o sujeito vem aqui e diz triste, ora, isso aqui é um estado, mas isso aqui não é verbo, tá? Então, essa definição que é sempre dada, sobretudo em livros, e que é dada pela maioria dos professores, é uma boa definição, porém, se você não usar outros elementos, se você não tiver um carinho para fazer isso, para descobrir, para prestar atenção ali, para saber exatamente como é que é, para ter uma sensibilidade, um feeling, você vai acabar caindo nessa armadilha aqui, porque a definição ela não é tão abrangente, tá? Então, a essa definição aqui, eu gosto de fazer com que vocês percebam outros elementos que indicam que o verbo é um verbo, tá? Eu digo sempre que é bom você pensar o seguinte, além dessa definição clássica, eu vou acrescentar uma coisa além da que vocês sempre estudaram, né? Estado, ação e fenômeno natural. Além disso, que vocês pensem o seguinte, o verbo é uma palavra que se conjuga. Então, o verbo é uma palavra que se conjuga. Você consegue conjugá-la. Como é que você vai conjugá-la? No passado, tá? No presente e no futuro. Se você, em uma palavra, qualquer que seja, você consegue transformar essa palavra em uma palavra que expresse presente, passado e futuro, você tem diante de você, senhoras e senhores, verbo. Óbvio, isso tem que ser a mesma palavra. Tá? Então, por exemplo, você não pode vir aqui e dizer ontem, hoje e amanhã. Você não pode fazer isso. Dizer, então já que o verbo é o que você põe passado, presente e futuro, então isso aqui é verbo, né? Porque você tem ontem, hoje e amanhã. Não é verbo, porque tem que ser a palavra. Ou seja, tem que ser a mesma palavra. Nesse caso aqui, do verbo, do fenômeno natural que eu disse, que choverá, ele está no futuro. Mas se eu quiser pegar essa mesma palavra choverá e colocar ela no passado, eu consigo. A mesma palavra. Então, para que seja especificamente um verbo, senhoras e senhores, é necessário que a mesma palavra seja colocada como presente, passado e futuro. Porque se você precisar colocar 3 palavras diferentes, igual aqui, ontem, hoje e amanhã, então ontem, hoje e amanhã não são verbos. Porque para ser verbo tinha que ser a mesma palavra se transformando em 3 classes de tempo diferentes. Se não for assim, não é verbo, ok? Então, a primeira definição que você tem que perceber, que você tem que saber você tem que ser capaz de identificar nas frases o que é um verbo. Na hora que eu te disser, na hora que estivermos lendo os textos e eu disser, olha, esse verbo expressa tal coisa, você tem que ter na sua cabeça que o verbo é aquilo ali. Caso você não tenha, vai ficar muito mais difícil a sua capacidade de compreensão do texto, tá? Então, a compreensão do texto passa primeiramente por saber o que é um verbo. Eu acho que agora você já sabe, de certa forma, o que é um verbo, tá? Então, vamos passar para a segunda definição. Então, o verbo aqui já está feito, o verbo está posto, verbo ok, nós já sabemos o que é. Agora, vamos soltar para uma definição que você aprendeu lá na 7ª série, que eu tenho certeza que o professor ficou martelando na cabeça de vocês lá, o que era o tal do sujeito. Meu Deus, o que é um sujeito? Quem que é esse sujeito que é um sujeito? O sujeito, galera, a gente pode dizer numa definição clássica que o sujeito é aquele que faz alguma coisa. Essa definição também tem uns problemas que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, mas o sujeito é aquele que na frase faz. Via de regra é isso, tá? Essa definição no momento ela serve. Então o que acontece? Todas as frases, ou a maioria das frases, você vai ter um verbo, que é aquilo que é feito, que é aquela ação que está acontecendo, e você também terá um sujeito, que por definição é o cara que fez a ação. Tá? Então se você tem lá, igual no exemplo que eu dei do caiu,
Ora, por mais que aqui nós temos uma informação, tá? Então ele caiu. Quem caiu? Você pode colocar, por exemplo, José. Opa, então agora a gente já tem a ação, né, que ocorreu. E nós temos quem fez a ação. Então, caiu. Se a gente falar quem, mas quem que caiu? Puxa, foi o José. José caiu. Então nós temos, o sujeito é aquele ser, é aquela entidade, é aquele pedaço, é aquele elemento gramatical da frase que faz, tá? Então o sujeito é aquele que faz alguma coisa na frase. José foi lá e caiu, ele cometeu o ato, a ação de cair, tá? Então essa definição de sujeito, galera, ela pode ter alguns pequenos problemas, mas é a definição que melhor funciona. Tá? Depois a gente vai ver em exemplos que ela tem algumas circunstâncias que devem ser analisadas, mas isso não significa que seja uma má definição. O sujeito é aquele que na frase faz. E por que é tão importante que vocês saibam isso? O verbo ele tem que fazer acordo com o sujeito. Ou seja, dentro de uma frase, se eu estou dizendo que foi o José que caiu, eu não posso dizer José caímos, por exemplo. Por quê? Então vamos pegar o José caíram, que cair, né, pode ser. Ó, José caíram, porque caímos pode ser que a gente inclui o José, né? Então, ó, José caíram. Não pode. Por quê? Quem está fazendo a ação, naquela frase ali que eu coloquei, é o José. Então, se quem está fazendo a ação é o José, o verbo tem que ser condizente com quem está fazendo a ação, que no caso é o José, que é singular. Então, você não pode colocar o caíram no plural, porque José é uma pessoa só. Então, percebam que, se nós temos uma definição de verbo, nós sabemos o que é o verbo, a nossa próxima etapa, após conseguir identificar o verbo, será quem que está fazendo essa ação? Então, no caso, seria o José. Ora, se é o José, então esse verbo não pode estar conjugado como caiu. Ele tem que estar conjugado como caiu, porque José é uma pessoa só, então José é singular. Notoriamente, então não pode acontecer isso aqui, tá? Então, José caiu, tá? Se a gente pega essa frase, caiu da escada, por exemplo, ou caiu... Vamos colocar da escada, né? A grosso modo, aqui nós teremos um verbo, aqui nós teremos um sujeito, e o que é esse resto que sobrou aqui, galera? Então, para a gente ter uma definição muito básica, uma linha mestra muito básica de interpretação, nós temos um verbo, que é uma ação. Nós temos o José, que é o cara que fez. Nós, notoriamente, poderemos saber o que foi feito, né? Então, se esse aqui é o quem, esse aqui é o que. José caiu. Como assim, o que? Seria um complemento disso daqui. Essa parte fora a gente chama de objeto. Então, o que seria o objeto? É aquilo pelo qual a gente declarou o que o sujeito fez no verbo. Então, o objeto, às vezes, ele é até, vamos dizer assim, dependendo da natureza do verbo, o objeto ele é desnecessário. Então, se você coloca José caiu, nesse caso aqui mesmo, o objeto não é necessário. Ele não quer, essa frase não precisa de complemento. Se você fala que o José caiu, ela é perfeitamente compreensível. Então, se o José caiu, você não precisava dizer mais nada. Mas se você quiser, você pode dizer, através de um complemento, que o José caiu da escada, por exemplo. Ou você pode dizer, José caiu ontem. Aí seria um tipo de complemento, tá?